Salve família, saudações vascaína. Segunda-feira, dia 23, mais uma semana aí falando de Vasco, aqui no Minutos Vasco, canal Vasco é Nosso. Sempre agradecendo a sua presença, estando aqui, sejam bem-vindos aqui no canal. Falar um pouco dessa partida de ontem, uma partida que a torcida do Vasco, né, mais uma vez fez o seu papel e os jogadores, infelizmente, dentro de campo não conseguiram transformar esse apoio num bom futebol. Teve também algumas questões aí relacionadas à arbitragem, complicado, né? Sempre contra o Vasco, mas essa partida de ontem foi mais uma amostra que o Vasco precisa melhorar muito, principalmente no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que tem muitos clubes aí de qualidade, como foi do Palmeiras ontem, não com tantos jogadores assim que estavam à disposição, mas o que eles apresentaram em campo foi determinante para a vitória, apesar de ter sido um erro, né, do nosso time para proporcionar esse gol do adversário. Então, eu queria primeiramente dizer que o Vasco, com essa derrota, se mantém, acaba, né, descendo ali na tabela. A gente tem que se preocupar com isso, com relação a tudo isso. Esse jogo foi um jogo que o Vasco, se vence, estaria próximo ali dos líderes do quarteto ali da liderança do brasileiro. Não aconteceu, né? E foi um jogo que, como eu disse, precisa melhorar muito a equipe do Vasco. Primeiro tempo, pífio, uma atuação tenebrosa, alarmante. Rafael Paiva tem que fazer algumas questões ali, principalmente questões táticas, técnicas, muito chute para frente, não tem nenhuma construção de jogada do meio campo para frente. Os zagueiros ficam muito expostos numa possível perda de bola, num contra-ataque rápido aqui para o adversário. Rafael Paiva precisa melhorar muito isso, botar um time mais proativo em determinadas partidas, não é só competir, tem que armar jogadas, fazer a equipe evoluir. Então tá faltando um pouco isso, né? E ontem, infelizmente, pelo um erro do Ryan, um toque atrasado ali, deixou o centroavante da equipe adversária só entre os dois zagueiros e não teve muito o que fazer. Os zagueiros tentaram ainda na marcação, o Léo Jardim também não teve muita culpa, o jogador de frente com gol. Então, o primeiro tempo virou 1-0. No segundo tempo, ele ainda tentou fazer algumas mudanças, a entrada do Emerson Rodrigues no lugar do próprio Ryan, um garoto que deve ter ficado muito complicado ali a mente dele, né? Para mim é um jogador que não pode entrar no início do jogo de responsabilidade de alta complexidade como foi de ontem, ele tem que entrar no decorrer da partida. Já falei isso aqui nos vídeos aqui, volto a falar. Depois entra também Felipe Coutinho para poder fazer ali a substituição do Payet, que não teve muito bem ontem, apesar da equipe toda ontem não esteve bem. E o Puma no lugar do PH. O PH sofreu muito ali, né, do seu lado do campo ali. E aí foi melhorando um pouco a qualidade da equipe, do passe, a qualidade do meio campo para poder traduzir isso num efeito melhor para o ataque do Vasco, mas não teve assim, a gente não teve tanto êxito, né? Depois cansou o esforço, o Hugo Moura, aí entrou o Matheus Carvalho e o Max também para tentar ali suportar ali, né, a pressão da equipe do Palmeiras, que nos contra-ataques era uma equipe muito perigosa, tinha que estar muito atento a tudo que acontecia, né? Não só para atacar, mas preocupado com o contra-ataque da equipe adversária.
que é um contra-ataque perigoso. E aí teve a questão do pênalti, né? O árbitro deu a falta no decorrer do jogo, o árbitro de campo deu a falta, bola na mão do jogador do Palmeiras, e o VAR chama para poder interferir, que não foi mão fora da área, foi dentro da área, que ele estava marcando a falta, né, do jogador, mas fora da área, mas a falta foi dentro da área, e depois com a observação do VAR, ele anula a falta, que seria pênalti, e cancela a jogada, que seria uma jogada que poderia nos dar aí, quem sabe, né, o empate, traria um ponto aí desse jogo. Uma infelicidade do árbitro, uma bola que estava indo em direção à área, independente do braço estar colado ao corpo, a mão do jogador estava fora do corpo e foi interceptada ali a bola. Uma bola que possivelmente seria uma jogada perigosa, né, para o Vasco, para atacar, para poder fazer o gol que precisava, necessitava, e ele anula essa falta. O diretor de futebol, Marcelo Santana, já se pronunciou, diz que vai representar a CBF uma reclamação, possivelmente hoje, que é segunda-feira, né? Então, mais uma vez, é o Vasco prejudicado diante dessas questões da arbitragem aí. Infelizmente, a arbitragem sempre compromete resultados vindos aí, né, de pelo menos um alento, um empate ali, caso o Vasco fizesse o gol do pênalti, e a gente traria um pouco mais de tranquilidade para a próxima partida contra o Cruzeiro no próximo domingo. Uma coisa boa nessa partida foi o público, né? O Vasco consegue, né, quebrar o recorde de público no Mané Garrincha, 65 mil bilhetes vendidos aí, muito importante aí a apresentação dessa torcida maravilhosa como sempre, lá em Brasília, uma arrecadação de 7 milhões para esse jogo de ontem, uma das maiores arrecadações aí também do ano, e o Vasco, infelizmente, com toda essa infraestrutura, com toda essa torcida apoiando, não conseguiu fazer a alegria desse torcedor. Então, vamos aguardar agora para a próxima partida contra o Cruzeiro. Amanhã eu volto aqui, faço mais um vídeo aí falando das repercussões, dos desenrolamentos aí, né? Do desenrolar de tudo isso. Mas, independente de qualquer coisa, aqui é Vasco, tamo junto. Um abraço a todos, saudações.